Concordância com o se. Olha só, quando aparece o se, lembra, eu tenho de fazer a pergunta, que é que se mais verbo? A pergunta que eu faço é que é que se mais verbo. A partir desta pergunta, eu saberei qual é a concordância correta. Então, nota comigo aqui, ó. Claro, aí algumas lembranças, tá? Primeira, o núcleo do sujeito jamais estará ligado a preposições. Então, assim, ó, eu faço a pergunta que é que se mais verbo. Só será sujeito realmente se na resposta não houver preposição. Esta é a lógica. Faço a pergunta que é que se mais verbo, só será sujeito se na resposta não houver preposição. Aí é sim sujeito. Como assim, professor? Observação. Conserta-se, consertam-se sapatos. Se eu perguntar que é que se conserta, a resposta é sapatos. Tá aqui. É sujeito. Sapatos é sujeito. Por que sapatos é sujeito? Porque não apareceu preposição na resposta. Se sapatos é sujeito, o certo é consertam-se sapatos. Sapatos é sujeito, portanto, o certo é consertam-se sapatos. Depois, precisa-se ou precisam-se de sapatos. Se eu perguntar que é que se precisa, a resposta é de sapatos. De sapatos, o de é uma preposição. Então, se é uma preposição, sujeito não é. Portanto, o certo é precisa-se de sapatos. Então, quando eu fizer a pergunta que é que se mais verbo, quando for sujeito, concorda. Quando não for sujeito, não concorda. Simples assim. Quando que não será sujeito? Quando na resposta houver uma preposição. Está aqui, ó, que é o caso aqui do de. Depois, observa, necessitam-se, creio eu, destes discos. Se eu perguntar, colocar uma tela cheia aqui, ó, que é que se necessita, a resposta é destes discos. Então, destes discos é a resposta. O que acontece? Na palavra destes aqui, ó, na palavra destes, eu não tenho sujeito, porque destes é de mais estes. Como não é sujeito, porque tem preposição, tem de ficar no singular. Então, o certo é necessita-se, creio eu, destes discos. Depois, é bom que se realize ou realizem os testes. Se eu perguntar que é que se realize, a resposta é os testes. Então, aqui está a resposta. Os testes. É sujeito. Se é sujeito, o verbo tem de concordar. Então, o certo é... Não está pegando muito bem aqui? Tá? Mas o certo é realizem-se. É bom, ficou ruim aqui, mas é plural, tá, pessoal? É bom que se realizem os testes, porque os testes é sujeito. Por que é sujeito? Porque não tem preposição. O os é só artigo. Número 5. É bom que se pense ou pensem nos problemas. Se eu perguntar que é que se pense, é nos problemas. Vamos ver se vai pegar aqui? Ó, não está pegando muito bem, pessoal, mas é nos aqui, né? O que é nos? Nos é em mais os. Em mais os. Ou seja, não pode ser sujeito, porque em nos eu tenho preposição. Se não é sujeito, tem de ficar no singular. Então, o certo é pensem. Singular, singular, singular. Pensem mesmo e não plural, tá? Então, é bom que se pense, singular, nos problemas. Não pode ser plural, porque se eu perguntar que é que se pense, é nos problemas, nos é em mais os. Ok? Depois, para finalizar, convém que se vejam as aulas, convém que se assista ou assistam às aulas. Na frase 6, se eu perguntar que é que se veja, a resposta é, observa só, as aulas, as aulas. Então, como a resposta é as aulas aqui, as aulas, é sujeito, porque não tem preposição. Se é sujeito, o verbo tem de ficar no plural. Então, coloca aí para mim.
Convém que se vejam as aulas. Vejam, no plural, as aulas. Depois, convém que se assista ou assistam às aulas. Se eu perguntar que é que se assista às aulas, mas tem aqui, ó, olha aqui comigo, uma crase. Uma crase. Crase, nós sabemos que é uma união entre uma preposição mais um artigo, ou seja, existe uma preposição na resposta. Se existe uma preposição na resposta, não poderá ser sujeito. Então, aqui é assista no singular. Então, acima é vejam no plural, porque as aulas é sujeito, esse as é só artigo. Abaixo é assista no singular, porque as aulas não é sujeito, visto que há uma preposição aqui. E eu sei que há uma preposição porque eu tenho aqui a crase que indica preposição mais artigo. Ok? Sim, beleza? Então, finalizamos por aqui esses casos de concordância verbal e na próxima aula já vamos continuar com os demais casos de concordância verbal.